Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. E obrigado por me receber então em sua casa. Estamos então novamente unidos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus. Fazemos a nossa Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia. E a leitura de hoje é da carta de São Paulo, da 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 até o capítulo 4, versículo 5. Então, vou repetir: 2 Timóteo, versículo 12, capítulo 3, versículo 12, até o capítulo 4, versículo 5. E para darmos então início a essa nossa leitura, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, E enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, vamos fazer a leitura a partir do capítulo 3, a partir do versículo 12 até o capítulo 4, versículo 5. Aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos maus e os impostores, progredirão cada vez mais no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, permanece naquilo que aprendestes e aceitastes com fé, e sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado. Proclama a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensinamento. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme seus desejos, quando sentem coceira no ouvido, e desviando o ouvido à verdade, voltam para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze a obra de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Paulo, ele está preso. Ele sente que realmente está chegando o fim da sua vida e sente profundamente que vai ter um fim violento. Por isso, escreve
para o seu discípulo tão querido, Timóteo, para que ele não enfraqueça as suas convicções, a sua motivação de estar ainda seguindo a Jesus Cristo, mesmo que seja o fim do seu mestre, o fim daquele que o iniciou na fé em Jesus Cristo. E ele percebe que em muitas caminhadas dele, como Paulo, percebe que em muitas de suas caminhadas, algumas pessoas começam a passar um pouco tempo depois e começam, de certa forma, a destruir tudo que ele fez, dizendo: o que Paulo falou não é bem assim. E por isso adverte Timóteo a respeito dessas pessoas. Assim, com essa introdução, eu queria com vocês ler a primeira parte, porque essa leitura ela é dividida em duas partes. A primeira, em que Paulo vai falar diretamente a Timóteo, para ele, como ele deve conduzir a sua conduta dali para frente, e a segunda parte, de como deve ser o seu postulado, a sua forma de agir diante da palavra de Deus. Então vamos primeiro fazer a leitura ali do capítulo 3, do 5 a 17. Capítulo 3, de 5 a 17. Capítulo 3, do versículo 12 a 17. 12 a 17. Aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos maus e os impostores, progredirão cada vez mais no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitaste com fé. E sabes de quem o aprendeste? Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Assim a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Veja, Paulo já está dizendo o que acontece com aqueles que são fiéis ao Senhor, o que acontece com aqueles que perseveram na fé em Jesus Cristo, dizendo lá no versículo 12: aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. E Jesus adverte a respeito disso, pois lá em Marcos 10, 30, vamos lá para Marcos 10, 30, onde Jesus, ele vai falar a respeito daqueles que o seguem. Então vamos começar lá no versículo 28. E Pedro começou a dizer: olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho,
ficará sem receber 100 vezes mais. Neste tempo agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E se formos para Mateus 5:11. Mateus 5:11. É o finalzinho do Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Por isso, Paulo vai confirmar isso que Jesus está dizendo que quem viver piedosamente no Cristo Jesus será perseguido, mas aquele que for fiel, perseverante em sua palavra. Mas quanto àqueles que não aceitam a palavra de Deus, quanto àqueles que querem afrontá-la, ele sente que esses progredirão cada vez mais. Porque quando esses primeiros discípulos que tanto pregaram, tanto fizeram, quando viam que estavam morrendo, que não estavam para morrer, eles sentiam de alguma forma que era o fim. Uma das histórias mais clássicas que temos a respeito disso é de Pedro. Quando Nero, então, vai depois de Roma os barcos lá de Roma ter pegado fogo, Nero acusa os cristãos e faz uma caça aos cristãos, que os prende e faz com que eles sejam queimados, comidos pelas feras, são crucificados, ou seja, sofrem males de toda sorte. E Pedro, ele está vendo que a igreja ali está morrendo, pois os cristãos estão sendo mortos, e decide fugir. E quando ele está saindo de Roma, ele vê Jesus voltando para Roma. E Pedro pergunta para ele: Covades, Domine, ou seja, para onde vai, Senhor? E ali Jesus responde: se quem não tem que morrer pela minha igreja, então eu vou morrer novamente. E aí Pedro volta para Roma e morre crucificado de cabeça para baixo. Ou seja, é necessário sempre perseverar. Não se pode ter medo daqueles que querem acabar com a fé. Nós temos que ser perseverantes, temos que ser firmes, temos que ter convicção, para que esses impostores, os falsos profetas, eles não se sobreponham à verdade com as suas mentiras. Por isso, Paulo agora começa a afirmar naquilo que Timóteo ele tem que perseverar, ele tem que se fortalecer.
Então, lá no versículo 14 da segunda carta de Timóteo, quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitaste com fé. Sabes de quem o aprendeste? Ou seja, se lembra de tudo aquilo que eu te ensinei? Seja firme na fé que lhe foi comunicada e que você abraçou com fé, abraçou com amor. E ainda vai dizer: desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Ou seja, a Sagrada Escritura é canal do conhecimento das coisas de Deus. A Sagrada Escritura, ela é o canal da salvação. Por isso, seja firme na palavra de Deus. E ainda vai dizer: tem o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. E olha que naquele tempo a Sagrada Escritura não tinha o Novo Testamento. Nesse período aqui, o que se estava sendo elaborado e já tinha de alguma coisa eram as cartas de Paulo. E, claro, o Torá, que era a Sagrada Escritura dos judeus. Mas, veja, Paulo vai dizer: tem o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Porque Jesus, ele ensinou a viver a sabedoria da Torá, da palavra de Deus. E ainda vai dizer: toda Escritura é inspirada por Deus e é útil, veja, para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Não a justiça do homem. A justiça de Deus. A verdade, para conduzir o homem à verdade. E vai completar dizendo: assim a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Então ele está falando isso para Timóteo. Pois então, você que é de Deus, fazendo isto, estará capacitado e bem preparado para toda boa obra. Porque Paulo está realmente preocupado com o que pode acontecer com aqueles que são tão bons discípulos, pessoas que aprenderam, acolheram a palavra que lhes foi anunciada, mas se preocupa com o que pode acontecer após a sua morte. Agora a segunda parte, começando no capítulo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, veja, porque eles acreditavam que após a morte dos discípulos logo viria a segunda vinda de Jesus. Ou seja, para eles a segunda vinda de Jesus estava para acontecer. Não ia demorar muito. Por isso, era necessário então advertir as pessoas para que permanecessem no caminho que leva a Deus, para que todos sejam salvos. E ainda, e Paulo aqui se preocupa também em demonstrar que isso não depende dele, que vai agora morrer. Depende da perseverança, da convicção daqueles que permanecem no caminho, que é como chamavam
no início, né, a fé cristã, né, a comunidade cristã que pregava o caminho que leva a Deus. Então, para Timóteo, ele pede insistentemente para ele proclamar a palavra e insistir, oportuna e inoportunamente, convence, repreende e exorta com toda a longanimidade e ensinamento, pois isso é necessário fazer porque, de fato, prestem atenção, de fato vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme seus desejos, quando sentem coceira no ouvido, e desviando o ouvido à verdade, voltam para as fábulas. Pois Paulo, ele percebe que tanto que ele teve que enfrentar muitas vezes pessoas que falavam de outros deuses, falavam de vendiam ídolos, vendiam uma fé que era baseada em fábulas. E ele está preocupado porque ele sabe que essas pessoas vão continuar. Então é necessário insistir, é necessário perseverar na palavra. E ele utiliza as duas palavras importantes: oportuna e inoportunamente. Ou seja, sempre, mesmo quando ela parece que não é tão necessária, e quando ela for realmente necessária. Quando você achar que deve falar, mas quando você achar que não deve falar, fala do mesmo jeito, porque é necessário ela estar sempre presente, no coração dos homens. E como São Paulo já vai dizer, a fé, ela entra pelo ouvido. É necessário ser anunciado. E ainda vai dizer para Timóteo: tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze a obra de um evangelizador e desempenha bem o teu ministério. É como o mestre está passando a batuta, a sua missão agora para o seu discípulo. E aquilo tudo que Paulo fez em sua vida, agora espera que este seu discípulo o faça. E um grande problema é que Timóteo é muito jovem, ou seja, é uma pessoa que está ainda descobrindo muitas coisas, está começando a vida. E o grande problema das armadilhas da vida para as pessoas que estão nessa fase da vida. Por isso, Paulo, ele envia essa carta para Timóteo para mostrar a importância da missão que lhe foi confiada. Mas isso aconteceu naquele tempo, tanto que é por isso também essa carta chega a nós, pela preocupação de Paulo em relação a Timóteo e a comunidade que ele estava à frente. Mas agora, quanto a nós? Porque para nós também, tanto essa primeira parte que da carta, quanto a segunda, tem muito a dizer para nós em nosso tempo. Porque veja, nós temos falsos profetas andando por aí a todo tempo, anunciando as novidades de todos os lados, tanto que a fé está sendo substituída em muitos corações por uma linha de autoajuda,
Porque as pessoas hoje em dia estão imediatistas, elas querem o resultado das coisas agora. As pessoas não estão mais tendo a perspectiva de futuro, estão sem esperança. Por quê? Porque talvez aqueles que deviam ser a esperança para muitos estão apagados. Aqueles que deviam ser luz para os que precisam não estão verdadeiramente se nutrindo daquilo que deveriam se nutrir, que é da palavra de Deus. Por isso, veja, Paulo falando de Timóteo: desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Hoje, como é que estão as famílias? Será que nas famílias as pessoas estão se preocupando pelo menos para ensinar os seus filhos, seus netos, né, a Sagrada Escritura, o que é que tem nela? Falar da criação, falar do dilúvio, falar daquilo que aconteceu, como Deus agiu no mundo, e depois falar também da Mãe de Deus, fazer com que as crianças possam se aproximar da imagem de Nossa Senhora, levar uma flor para a Mãe do Céu, rezar com ela, porque aqui já é um apelo também, não somente conhecer as Sagradas Escrituras, mas também inserir as crianças numa tradição que deve fazer parte da vida delas, uma tradição que as eleva de uma condição de filhos de Deus. Porque quantas crianças são batizadas, mas não são educadas na fé? Porque essa é uma grande preocupação da igreja. Porque as crianças, quando elas são batizadas, a igreja começou a batizar as crianças exatamente na confiança de que elas seriam educadas na fé. Elas fossem realmente orientadas a viverem a fé da igreja. Tanto que após, no momento que a gente faz o compromisso, fazemos a renovação das promessas batismais, o rito batismal, né, fazemos o compromisso, né, padrinhos, eles fazem o compromisso de renunciar ao demônio, de renunciar a tudo aquilo que desune, e depois rezam um credo. O que acontece? Logo a igreja vai dizer: esta é a fé, que essa é a fonte da nossa alegria. Ou seja, é a fé que deve ser comunicada aos filhos. Como está sendo isso feito hoje? Porque tudo isso tem o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo. Por isso, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar. Por isso que eu estou falando, insisto, ensine, converse. Já falei em alguma outra oportunidade, aproveita que está todo mundo isolado, está todo mundo em casa, reze, leiam junto as Escrituras. A gente está precisando cada vez mais disso, porque sabemos que o mundo em si ele não está do jeito que todo mundo gostaria. Os valores parece que estão todos meio perdidos, porque tudo que parece que é certo está errado, parece que o que é errado é o certo. Ou seja, as coisas estão de ponta cabeça.
Por isso, nós que somos mais velhos, pessoas que estamos à frente, temos a missão de ensinar os mais novos o caminho correto, o caminho certo, para que possamos levar essas pessoas a Deus e elas estarem capacitadas e bem preparadas para toda boa obra. Não só por elas serem bem educadas, que já é uma coisa muito boa, mas por elas serem filhas de Deus, por elas serem de Deus. Na segunda parte, Paulo então vai falar a respeito de um julgamento que está para acontecer. E todos nós sabemos que nós teremos um julgamento particular e um julgamento universal. Antigamente, isso era chamado de novíssimos, hoje em dia é chamado de escatologia. As últimas coisas que acontecerão, após a nossa morte, ou a partir da nossa morte. Por isso, uma das coisas é o julgamento. Como é que aquelas pessoas que abraçaram, nós temos que educar na fé, estão abraçando a fé e se preparando para esse momento de encontro com o Senhor? Pois o que acontecerá com essas pessoas quando houver a manifestação de Cristo? Esse encontro. Por isso, então, ele vai dizer, para preparar as pessoas, para nos proclama a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensinamento. Tem gente que às vezes a gente acha que é muito cri-cri por aí, que vem falando, que insiste muitas vezes em ficar martelando nas mesmas coisas. Mas tem gente que está aí insistindo e falando, estão brigando muitas vezes pela fé, e com razão. Porque tem que fazer isso. Porque estamos vivendo em tempos muito difíceis. Tempos muito difíceis. Pois São Paulo, quando fala aqui, de fato vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Esses cercarão de mestres conforme seus desejos, quando sentem coceira no seu ouvido, ou seja, aquelas coisas que vão ser atraídas por aquelas coisas que são agradáveis ao ouvido. E não estamos vivendo nesse tempo? Não estamos vivendo em períodos em que as pessoas buscam acreditar em qualquer coisa? Duendes, até que duendes hoje em dia não está muito na moda, mas já foi mais. Fadas, astrologia. Hoje em dia nós temos aí as religiões orientais. Nenhuma delas pode tomar o lugar de Jesus. Mas para isso é necessário que proclamar a palavra, insistir oportuna e inoportunamente, convencer, repreender, exortar. Para quê? Para que a palavra de Deus não deixe de ser anunciada, que as pessoas não deixem de abraçar a fé pela falta de anúncio. É necessário jogar a semente, é necessário semear. O terreno que vai cair, isso já é outra coisa. Mas para que possa semear, é necessário plantar. É necessário lançar a semente. E há uma coisa que, hoje em dia, as pessoas, elas ficam falando que está chegando o fim dos tempos,
Começa a querer falar de mensagens de Nossa Senhora, né? Tem de La Salete, tem de Lourdes, tem de Lourdes nem tanto, mas de Fátima. E as pessoas ficam preocupadas com o que pode acontecer, ficam preocupadas com, né, como é que vai ser o fim do mundo que foi anunciado, as coisas que ela diz que vai acontecer. Se bem que elas ficam falando de fim do mundo, fala que é o fim de um tempo, ou seja, as pessoas vão começar a viver outras coisas depois de determinado tempo. Mas as pessoas têm uma certa morbidez, querendo saber a tragédia que pode acontecer, mas não presta atenção naquilo que é o caminho da salvação, naquilo que é o caminho para aplacar o coração de Deus. Isso segundo as palavras da própria Nossa Senhora, que é o que? A oração, a penitência e o sacrifício. Todas mostram tudo isso. E esse é o caminho. E as pessoas que deviam estar orando, fazendo penitência, sacrifícios, não fazem. Ficam esperando a tragédia acontecer. Por isso, precisamos ter olhos de fé e saber sermos comunicadores da fé com a nossa palavra e com a nossa vida. Por isso, peçamos a Deus que nos ajude a sermos perseverantes na fé. Sejamos comunicadores do seu amor através da palavra de Jesus, através dos ensinamentos que nos são dados na Sagrada Escritura. Que possamos ser aqueles que sejamos vigilantes em nossa vida, para que a gente não caia nas tentações da vida, não sejamos abraçados, muitas vezes, pelo mal que nos circunda. Pois, como Pedro mesmo disse, o diabo está à sua volta como o leão a rugir, querendo devorar a sua presa. Por isso Jesus vai dizer sempre: vigiai e orai, para não cairmos em tentação. Sejamos perseverantes. E aqui eu me despeço de todos vocês. Agradeço a atenção e que Deus nos acompanhe. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Insista todo dia.